Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Hoje iniciando mais um capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas. E faremos esse estudo junto com eles. Mais uma vez conosco aqui Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Passa rápido uma semana, né? Paulo Renato. Como se diz, o tempo voa. Que Deus nos abençoe e dá boa utilidade a ele. É isso aí. Mais uma vez conosco Serginho, o Filisteu. Vocês não sabem o que eu falei. Ele sabe, mas tá aqui. Agora é um homem renovado em Cristo. E falou que dos bravos. E ele falou que era um Filisteu dos bravos. Então vamos lá, junto com o Filisteu renovado. Pegava um mar bravio, né? E dava conta. Vamos estudar o Livro dos Médiuns. Pega aí seu livro, capítulo 29, iniciando o capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas. Hoje iremos iniciar o item 324, que trata das reuniões em geral. Vamos lá, Allan Kardec diz o seguinte: as reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens, por permitirem que os que nelas tomam parte se esclareçam mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam, mas, para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais que vamos examinar, porquanto erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias. Todavia, sendo afinal cada reunião um todo coletivo, o que lhe diz respeito decorre naturalmente das precedentes instruções. Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. É essa a razão por que colocamos em último lugar esse capítulo. Elas apresentam caracteres muito diferentes, conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir. Segundo o gênero a que pertençam, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. Então temos aí, Paulo Renato, Kardec trazendo para a gente o quanto é importante as nossas reuniões, né? Estudar a doutrina espírita sozinho é importante? Claro que é. Mas estudar em conjunto é sempre muito melhor. Inclusive, nós já falamos aqui em outras oportunidades, inclusive e especialmente para aqueles que estão no trato mediúnico, para os médiuns. Porque, refletindo em conjunto com outros companheiros de exercício mediúnico, o médium pode se ajustar, digamos assim, dentro do fenômeno que se passa por ele. Porque, às vezes, em determinados fenômenos mediúnicos, em determinados momentos do exercício da mediunidade, o médium se sente inseguro, fica com dúvida sobre aquilo que está se passando com ele. Então ele cria determinadas barreiras, né, através do medo, fruto da ignorância no sentido daquilo que se está dando com ele, e etc. Né? E numa conversa com outros companheiros de exercício de mediunidade, ele pode observar que aquela dificuldade inicial dele também é a dificuldade do outro colega, do outro companheiro, que ele também, esse companheiro de trabalho, que ele também sente, pressente, registra um mundo espiritual em alguns momentos da mesma forma que você registra. Então a gente tem experiências de outros companheiros já mais
seguros no trato mediúnico, que vão afirmar que também passaram por aquele problema, mas que agora estão numa outra fase de aprendizado, né? Naquele aspecto específico eles já superaram. Então as reuniões de caráter sério, instrutivas, elas são absolutamente úteis, né? As pessoas não precisam e nem necessitam buscar a casa espírita ou as reuniões chamadas mediúnicas só para ver, para ouvir o mundo espiritual, os espíritos, mas para trocar experiências junto com seus companheiros de trabalho. Maria de Fátima Miranda, Kardec fala aqui, né? Reuniões sérias, né? Instrutivas, como o Paulo Renato falou, mas também tem as frívolas e as experimentais. Sim. E aí? Olha, experimentais são complicadas porque para que você viva determinadas experiências buscando tirar proveito, você tem que ter todo um pré-requisito, né? Tem grupos de estudos que pesquisam e observam com critério determinados fenômenos. Então, as instrutivas, elas são as mais importantes no momento, porque numa reunião instrutiva, essa troca que acontece, fatos são narrados, exemplos são citados que nos ajudam a racionalizar o que o texto nos apresenta. E às vezes a gente acha que já sabe tudo, e aí vê um companheiro lendo aquela página e explanando, falando, dando um entendimento de detalhes, dele. Assim, gente, eu nunca pensei como ele. E ele, uma fala, às vezes despretensiosa, você consegue dali tirar um ensinamento. Você já leu aquilo várias vezes e nunca conseguiu enxergar. A gente citava o nosso companheiro Marco Aurélio, lá da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, um amigo que a gente tem um carinho muito grande. Eu lembro que quando eu entrei a primeira vez lá para estudar com ele, eu já tinha lido o Nosso Lar umas 3 ou 4 vezes. Porque está sempre fazendo estudo, né? E no começo eu estudava de forma muito ávida, eu lia muito, fazia estudo, voltava, ia no livro, ia no outro. E eu achava que já sabia muita coisa do livro Nosso Lar. E aí eu cheguei lá no centro e eles estavam estudando exatamente o livro Nosso Lar, sequencialmente. Eu comecei a estudar e conforme os companheiros iam falando, o Marco Aurélio ia lá nos ensinando, eu falava assim, mas que Jesus, que livro é esse que ele está falando? Porque é como se eu nunca tivesse lido. Ele via coisas assim que eu lia como se estivesse lendo sem perceber, sem entender o que estava nas entrelinhas do que estava ali. Porque se eu ficasse isolado estudando, eu ia ficar com o meu entendimento. Sim. E a gente acaba enxergando pela ótica daquilo que a gente já carrega dentro de si. Né? Se você é voltado para a ciência, tu só vai enxergar a ciência no livro. Se você é voltado para o lado religioso, você só vai enxergar o lado religioso. E por aí vai, filosófico, assuntos do seu interesse. Se você é professor de geografia, você vai enxergar pelaquela ótica. E graças ao estudo em grupo, e ali podendo ouvir, eu descobri que realmente eu podia aprender muito mais, né, com pessoas que tinham uma experiência maior, um conhecimento mais aprofundado. Então a importância de estar em grupo, estudando, é fantástica. É uma troca. É importante essa questão. Você falou que tinha lido, achou que sabia tudo, né? E às vezes a gente acha que não sabe nada. Né? É verdade. Mas a gente sempre sabe alguma coisa, até porque para compreender coisas novas é preciso se ter o que se chama de subsensores, ter-se a base para compreender as coisas novas. Se podemos hoje raciocinar com outros termos, fora daqueles que raciocinávamos antes, é sinal que nós construímos de uma forma sólida as bases para uma nova compreensão. Então é importante não se fazer subvalir, se subavaliar, porque a condição que nos é oferecida para aprender coisas novas é uma grande oportunidade para que a gente avalie o que já aprendeu. Talvez a gente saiba, mas como diz os benfeitores, saiba, mas não sabe como convém saber. Mas sabe. Quando Filipe é chamado a clarear o entendimento lá do intendente da rainha, que ele falou, não, como é que eu vou compreender se ninguém me explicar? Quer dizer, ele já lia, já tinha uma certa compreensão do que lia, só que não compreendia na extensão que deveria compreender. E os benfeitores que dirigiram Filipe
a carruagem dele, viram, entenderam isso e falaram, com outros termos, para Filipe: vai lá e amplie o seu conhecimento, né? Então, é uma grande honra, digamos, participarmos de grupos que nos clareiem melhor o entendimento, que nos ajudem a raciocinar sob outro ângulo aquilo que raciocinávamos antes sobre a mesma ótica. Então, é muito bom, é salutar, desde que a pessoa vá com a predisposição de aprender e não de impor as suas ideias, de achar que realmente sabe tudo. Se convocado a um grupo de estudos, de aprendizado, de troca de experiências, a pessoa tem que ter em mente isso. Tem que estar aberto. Vou trocar experiências, não vou lá levar a minha experiência no sentido impositivo. Eu já posso ter lido o livro 10 vezes, mas isso não quer dizer que outra pessoa não vai acrescentar algo ao seu conhecimento. Isso mesmo. Então a pessoa tem que estar predisposta a aprender. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, na apresentação de Eduardo Araújo. Estamos de volta, prezados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estudando o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no seu capítulo 29. Estamos iniciando, já lemos aí o item 324. A gente está na companhia de Maria de Fátima Miranda, Paulo Renato, e nós vimos no final do item 324, Kardec fala que essas reuniões espíritas podem variar segundo os tipos, né? Então ele fala que tem reuniões que são frívolas, experimentais ou instrutivas. E agora no item 325, ele vai começar a explicar cada uma delas. Ele começa pelas reuniões frívolas. Posso? Fala, Paulo Renato. Não, estava aqui pensando, como se diz, com os meus botões, porque às vezes são um aditamento. Às vezes a pessoa inicia uma reunião com caráter de seriedade, né? Uma reunião instrutiva. Realmente tem essa finalidade, essa é a intenção de quem dirige, de quem participa. Mas o rótulo não faz o conteúdo. É preciso que do início, do meio e no final a reunião mantenha esse caráter, para que se dê bom proveito ao tempo. Porque participar, abrir uma reunião de caráter instrutiva e dentro da doutrina espírita, que é o nosso caso, mas se utilizar do seu tempo em comentários, em divagações, digressões de assuntos que não pertençam ao grupo específico de estudo, ao interesse específico de estudo, é transformar a reunião, que inicialmente tinha a intenção de ser instrutiva, em reunião frívola. Então, os dirigentes têm que ter esse cuidado, né? Não só de reunir pessoas com interesse de estudar realmente, de fazer a reunião uma reunião séria, mas também de administrar, conduzir a reunião de forma a manter os comentários na linha da instrução espírita, para que não se perca a oportunidade de aprender. Com certeza. Então vamos ver aí no item 325 o que Kardec define como uma reunião frívola. Ele diz que se compõe de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com as facécias, olha que termo difícil aí, Paulo Renato. Significa divertido, chacota. Com as facécias dos espíritos levianos, gracejo, aos quais muito agrada essa espécie de assembleia. Aqui não faltam por gozarem nelas de toda a liberdade para se exibirem. É nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro, que se lhes põe à prova a perspicácia em adivinhar as idades, ou o que cada um tem no bolso, em revelar-se segredinhos e mil outras coisas de igual importância. Parece que Kardec está falando de algo que não existe mais, mas existe. Nós sabemos que existem grupos mediúnicos, independente de estar ligado à religião A, B, C ou D, porque a mediunidade não pertence à doutrina espírita, a mediunidade é inerente ao ser humano, mas nós vemos alguns grupos, às vezes nem necessariamente vinculados a alguns grupos familiares. Eu participei de um,
há muitos anos atrás, uns quase 20, onde eu fui muito auxiliado pelos espíritos, mas que tinham essas situações de espíritos que vinham para beberem, para brincarem, para dançarem, contar piada, etc, etc. Eu fui ajudado ali, porque aonde há necessidade, a espiritualidade ali vai se fazer presente para auxiliar. Mas eu hoje, analisando, eu vejo que a médium, que começa com uma proposta, como disse Paulo Renato, boa, de usar a mediunidade para a caridade, acaba se deixando envolver por algumas frivolidades de alguns espíritos que agradam ao público. Agradam as pessoas que procuram, porque querem saber coisas sobre a sua vida, de interesse material, sobre namoro, sobre trabalho, sobre questões familiares. E alguns espíritos se prestam a esse tipo de situação e até se divertem, porque se sentem importantes em adivinhar, em mostrar que tem poder, que está vendo o que está acontecendo. E isso acaba se tornando algo perigoso, não é, Miranda? Esse tipo de reunião ele foi compatível lá na antessala da doutrina espírita, com o fenômeno das mesas girantes, né? E quando Kardec começa a tomar conhecimento e participa, o caráter dessas reuniões modificou totalmente pelo móvel de Kardec, que era o estudo sério. E eu estava lembrando aqui de uma pessoa que ela dizia assim, olha, todos temos o direito de nos descontrair e tal, mas ficar ligado a muita brincadeirinha, não podemos esquecer que vamos atrair uma assembleia de brincalhões. Fica muito complicado mesmo. Pode falar. Isso é verdade. Esse cuidado a gente tem que ter a todo instante no que diz respeito, que a gente está tratando aqui, das reuniões instrutivas, que devam ser instrutivas. Alguns companheiros às vezes participam dessas reuniões sem entender o caráter de seriedade que deva ter junto a elas. Então acham que a reunião favorece alguns gracejos porque se riu, se achou divertido, esse ou aquele posicionamento de algum espírito brincalhão, né? De algum espírito que estava atendendo, na verdade, aos anseios de alguns membros do grupo, no sentido de promover, de oferecer-lhes algumas distrações. Então a gente lembra que a questão de administração de recursos, seja recurso do tempo, recurso de oportunidades, elas variam de pessoa para pessoa. Se eu abro uma possibilidade para o gracejo e que eu sei como controlar, né, eu não estou na cabeça do outro, não conheço a maneira de outro proceder, no sentido de que será que ele vai dar àquele gracejo os limites que sejam necessários, ou ele vai absorver, desenvolver, acrescentar mais coisas. Então, às vezes, numa reunião, a pessoa até deve fazer alguma coisa que descontraia o grupo, no sentido de tirar aquela pressão mental sobre o trabalho. Mas isso não é fazer com que a reunião desça do seu caráter sério para um caráter vulgar. Não é isso que eu estou falando. Mas alguma coisa que seja viável ali no momento. O Divaldo Pereira Franco, como um excelente expositor, faz muito isso. Para evitar o cansaço mental, ele conta aquele caso pitoresco, no sentido de que haja um relaxamento mental, e depois ele retorna com a seriedade do assunto, e a pessoa volta com a atenção mais reforçada. Então, quando se fala de caráter sério da reunião, não se está se falando de se ser sisudo, ninguém pode se mexer, ninguém pode conversar, ninguém pode rir, não é isso. Mas é evitar os exageros. E se observa que no grupo tem pessoas que tendem a exagerar em tudo, então nesse grupo específico é bom não se abrir campo, ao menos momentaneamente, não se abrir campo a essas possibilidades de distrações, porque a pessoa não vai saber parar e de repente o problema que estava circunscrito a um pode envolver todo o grupo, aí vai ser mais difícil ainda controlar. A dona Ivone, nós sempre lembramos, né, aquele momento que ela vivencia, que ela vê aquele grupo de espíritos numa atitude bem cheia de gracejo,
não é? E Charles orienta, se você rir, vai concordar com eles, hein? A sintonia fica comprometida. Eu conheço uma pessoa que, vez por outra, tem visões assim do mundo espiritual. Ela disse que uma vez estava se aproximando da casa de um parente dela na hora do culto, que a mãe sempre levava lá. E ela observou que tinham muitos espíritos, não dentro da casa, mas do lado de fora, pendurado na janela, ali em torno, rindo muito do culto, né? Quer dizer, não se sabe o interior, Sim. repito, de cada um. Mas, pelos relatos, aquelas pessoas que estavam ali no culto não davam ao culto a seriedade devida, né? Então, naturalmente, a conversa devia despencar, digamos, para outros tipos de interesse, e o culto ficava só com rótulo. Então, claro que atraía espíritos dessa natureza, brincalhões, que poderiam até numa reunião séria participar, para a sua instrução, né? Os benfeitores permitem que num trabalho sério, responsável, espíritos brincalhões, mas que não sejam maldosos, participe da reunião para que eles absorvam maneira diferente de pensar e vão assim, ao longo do tempo, substituindo as suas considerações sobre a vida, sobre as pessoas e sobre o seu próprio interesse. Então, repito, não significa que a presença de um espírito brincalhão numa reunião não significa que a reunião não seja séria, muito pelo contrário. Aí, pegando a experiência de Jesus é uma pessoa muito séria, né? Mas não era sisudo. E em torno dele não se reuniam só pessoas sérias. Reuniam-se pessoas de todos os tipos de interesse, de todas as características psicológicas. Mas Jesus os congregava em torno de si, dando a cada um deles elementos de reflexão para a sua melhoria. Seja a pessoa de vida duvidosa, como se coloca, seja aquele criminoso, aquela pessoa mal intencionada, aqueles que faziam chacotas de tudo, mas todos Jesus acolhia, dando a cada um deles aquilo de que realmente necessitava. Eu lembro numa citação de experiências com Chico Xavier, alguém perguntou ao Chico porque muita gente procurava o Chico para receituário lá do Dr. Bezerra. Então a pessoa perguntou ao Chico, mas Chico, quando a pessoa te procura aqui, dá nome falso, inventa doença, quer dizer, uma pessoa brincalhona, chacota. E fazia muito isso. Aí como é que faz? Aí o Chico respondeu que os benfeitores, nesses casos específicos, respondiam à pessoa que estava tentando enganá-lo, né? Achando que estava enganando. Então, se a pessoa pedia consulta para fulano de tal que não existia, o nome fictício, o benfeitor respondia para ele. Tem até uma situação que o Chico disse que o Emmanuel falou assim: estamos te ajudando através dos teus guias espirituais. Que a pessoa fez uma pergunta, uma consulta, com o nome falso, uma doença que não existia. Aí o Espírito respondeu: não, nós estamos te ajudando através dos teus guias espirituais, e parou por aí. Quer dizer, mostrando que a ajuda sempre existia, mesmo que a pessoa tentasse enganar, ludibriar, os benfeitores continuavam auxiliando. Com certeza. Estamos chegando aí ao final de mais um programa. Na semana que vem, nós daremos continuidade a esse item 325, ainda falando sobre as reuniões frívolas, para que a gente possa estar atento. Qualquer um de nós pode encontrar uma casa, uma reunião, e é importante que a gente saiba identificar se aquela casa e aquela reunião é uma reunião, como Kardec diz, frívola, experimental ou instrutiva. O ideal é que a gente procure uma casa, uma instituição que nos leve a participar de reuniões instrutivas. Às vezes uma casa muito humilde, muito simples, ela tem uma reunião instrutiva. E uma casa, às vezes grande, com possibilidades maiores, não tem. Então, que a gente não se deixe levar pelas aparências e sim pelo conteúdo. Obrigado, Maria de Fátima Miranda, Paulo Renato, Serginho, o Filisteu. Até semana que vem com mais um estudo de Luz na Penumbra. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Queridos amigos, vamos reiniciar o nosso trabalho, o nosso estudo da Revista Espírita. No programa anterior, nós nos ocupamos da matéria intitulada Período Psicológico, inserida por Kardec no exemplar de abril de 1858 da revista. Em síntese, constou de uma análise do progresso da ciência épica e do progresso vislumbrado para o espiritismo. Kardec predisse uma continuação intensa do progresso da ciência e também uma intensa propagação do espiritismo, representando grande avanço na abordagem dos problemas psicológicos do ser humano. Isso foi o que nós estudamos no programa anterior. No programa de hoje, estudaremos a matéria A Inveja, constante do exemplar de julho de 1858 da Revista Espírita, que é uma dissertação moral do espírito São Luís a um médium, Senhor D, que não quis se identificar. Então, o nosso programa hoje é sobre um assunto de absoluta atualidade, porque trata da inveja. Vamos ver como é que o texto se inicia. É Kardec falando. São Luís nos havia prometido uma dissertação sobre a inveja para uma das seções da sociedade. Aqui Kardec está se referindo à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O Sr. D, que começava a desenvolver a mediunidade e que ainda duvidava um pouco, não da doutrina, da qual é um dos mais fervorosos adeptos, compreendendo na sua essência, isto é, do ponto de vista moral, mas da faculdade que se lhe revelava. Então aí foi evocado São Luís, em particular, que lhe dirigiu a seguinte pergunta: podereis dissipar minhas dúvidas, minha inquietação relativamente à minha faculdade mediúnica, escrevendo por meu intermédio a dissertação que prometeste à sociedade para terça-feira, 1º de junho? Reparem como o Sr. D foi absolutamente específico, dirigindo-se ao Espírito São Luís. É aquela mensagem que prometeste à sociedade para terça-feira, 1º de junho. Pode ser dada por mim agora aqui? Resposta do Espírito São Luís: sim. Falo-ei para te tranquilizar. Como estamos vendo, o Sr. D, que não tinha dúvida sobre os aspectos morais da doutrina espírita, que são a sua essência, duvidava de sua faculdade mediúnica e se valeu das sessões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para esclarecer-se. Ora, essa dúvida ainda é muito comum até hoje.
Há muitos médiuns nas casas espíritas e casas espíritas sérias. Até por uma questão de humildade, por uma questão de seriedade, eles são extremamente cuidadosos com a sua própria faculdade mediúnica. São muito exigentes quanto à veracidade das manifestações. E às vezes duvidam realmente da veracidade daquilo que está acontecendo. Ora duvidam de que realmente se trata de um espírito, ou se é um fenômeno anímico, se é uma manifestação própria dele mesmo, médium, e não com a interferência de um espírito. Às vezes acham que é espírito, mas ficam em dúvida que tipo de espírito que é ou deixa de ser. Se o espírito dá um nome, fica preocupado se é ou não é, enfim. Ainda hoje nós estamos com esse tipo de vacilação, digamos assim, por parte dos médiuns nas reuniões espíritas. Eles ficam em dúvida se realmente aquela manifestação é verdadeira, é aquilo mesmo, ou se está havendo alguma interferência de sua própria parte naquela mensagem. A propósito disso, vale dizer que é do conhecimento daquilo que a doutrina nos ensina e da prática mediúnica que os espíritos, sejam os espíritos superiores, sejam os espíritos inferiores, eles têm que se valer para a manifestação do cabedal do médium, daquilo que o médium já possui de conhecimento, principalmente os espíritos superiores. Eles, quando o médium já tem conhecimento suficiente, tem embasamento para desenvolver uma ideia que eles sugerem, eles dão aquela intuição ao médium a respeito do assunto, do segmento, e o médium, até de moto próprio, com o seu próprio conhecimento, ele desenvolve aquela linha de raciocínio por tudo que já aprendeu na doutrina, etc. Isso diminui a qualidade da mensagem? Pode diminuir na forma, na essência não, porque ali está havendo uma assistência de um espírito superior que, se porventura o médium coloca alguma coisa fora do que está sendo produzido, ele vai fazer uma intervenção para redirecionar. Isso, inclusive, os espíritos superiores fazem para dar o mérito ao médium, para que o médium tenha uma participação naquela mensagem. E isso, inclusive, serve para que o médium desenvolva ainda mais a sua potencialidade mediúnica. Então, o espírito diminui um pouco a sua influência vibratória direta no médium e apenas vai induzindo, vai estimulando, vai lhe dando aquelas intuições para que ele desenvolva a mensagem. Então, o médium não deve, de forma alguma, ficar prejudicando a manifestação, criando bloqueios por excesso de humildade, muitas vezes, né? Por excesso de humildade, achar que não é digno de receber uma mensagem de um espírito que tem uma evolução espiritual maior. Então, a humildade em tudo quanto que se faz na vida é importantíssimo, mas o excesso de humildade, a criatura se minimizando, se subdimensionando, se restringindo, ela numa situação como essa prejudica a mensagem que o espírito quer dar. É evidente que um fato como esse ocorrendo numa reunião mediúnica, cabe ao dirigente da reunião tratar do assunto com a devida competência. Ele precisa analisar, verificar, conversar com o médium, ver de que forma a manifestação se dá, etc., para, com análise crítica, com o mergulho profundo na situação, nos fatos e no que está ocorrendo, ele chegar a um juízo de valor consciente, chegar a um resultado consistente e tranquilizar o médium
a respeito da sua atividade mediúnica. E se porventura estiver havendo mesmo uma interferência indevida do médium nas comunicações, ele, dirigente da reunião, vai saber orientar o médium, vai saber fazer com que o médium modifique aquela postura indevida. Continuemos no texto da Revista Espírita de julho de 1858, lendo o esclarecimento de Kardec antes da mensagem do Espírito São Luís. Então, depois daquela primeira pergunta, né, em que São Luís diz que ia dar a mensagem pelo Senhor D para tranquilizá-lo, para ele sentir que estava realmente com a faculdade mediúnica dele direitinho e ia ser um bom médium, Kardec faz a seguinte observação. Notaremos que o Senhor D se dirigia a São Luís com o coração puro e sincero, sem segundas intenções, condição indispensável a toda boa comunicação. Não era uma prova que fazia, apenas duvidava de si mesmo. E Deus permitiu que fosse atendido, como para lhe dar meios de tornar-se útil. Hoje, o Senhor D é um dos médiuns mais completos, não só pela grande facilidade de execução, como por sua aptidão em servir de intérprete a todos os espíritos, mesmo os das mais elevadas categorias, os quais, por seu intermédio, se exprimem facilmente e de boa vontade. São essas, sobretudo, as qualidades que devemos procurar nos médiuns e que podem sempre ser adquiridas com paciência, vontade e exercício. O Senhor D não necessitou de muita paciência. Dispunha da vontade e do fervor, aliados à aptidão natural. Poucos dias bastaram para elevar sua faculdade ao mais alto grau. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Como sempre, Kardec é conciso e em poucas palavras esclarece todo o contexto no qual se dava a mensagem. E mostra as disposições íntimas do Senhor D. Vamos destacar algumas. Coração puro e sincero. Então o Senhor D não estava assim se fazendo de humilde, né? Porque às vezes, infelizmente, a criatura fala assim, até de uma maneira meio afetada: não, eu sou um médium apenas esforçado, eu ainda não estou preparado para receber a mensagem dos espíritos superiores, eu ainda estou procurando sufocar as minhas inclinações mais, tal. Mas lá no íntimo, ele está querendo fazer assim, vender uma imagem de humildade, né? Dando um exemplo de que é um médium sincero, tudo, e aquilo pode ser realmente conversa fiada, falando português claro. Então, para que a gente tenha realmente a assistência dos bons espíritos, nós precisamos ter coração puro e sincero. O exercício mediúnico em sintonia com os espíritos superiores exige isso, coração puro e sincero. Outra coisa que Kardec fala é que esse tipo de estado de espírito é indispensável, ele usa a palavra indispensável para a boa comunicação. Há uma imagem que os espíritos fazem no Livro dos Médiuns a respeito do médium que não cuida da sua mediunidade, exerce de qualquer maneira, que diz que é como um espírito superior a tentar dar uma mensagem por um médium assim, é um virtuose do violino tentando
tocar uma peça num instrumento totalmente desafinado. Então, é uma dificuldade. Uma coisa importante também que sobrenada do texto é que o Sr. D duvidava de si mesmo. Isso é uma coisa que prejudica muito a criatura em tudo na vida. Em tudo na vida. Nós não devemos ser petulantes, vaidosos, achando que somos importantíssimos, que somos maravilhosos. Esse é o outro extremo. Agora, o que a gente não pode é duvidar da nossa capacidade de fazer as coisas. Nós somos espíritos imortais, centelha divina. Nós somos criaturas de Deus, digamos assim. Fomos criados por Deus, a inteligência suprema. Então nós temos um potencial excepcional. Então nós temos que acreditar que, se realmente desejarmos com sinceridade, com empenho, com força de vontade, alguma coisa boa, nós vamos conseguir, mas com muito mais facilidade, porque ainda estamos numa fase de progresso evolutivo que o mal predomina em nós, senão não estaríamos aqui encarnados neste planeta de provas e expiações. Mas também para o bem, se nós nos esforçarmos, nós iremos conseguir fazer as coisas. Então essa dúvida de si mesmo que o Sr. D, por excesso de humildade, apresentava, levou o Espírito São Luís a dar aquela mensagem, a atender aquela solicitação dele. Ele se fazia credor daquela demonstração da sua mediunidade. Referindo-se ao Sr. D, Kardec fala que ele se tornou um dos médiuns mais completos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E passou a ter enorme facilidade de servir de intermediário a todos os tipos de espíritos. É interessante, porque há pessoas, e nós conhecemos uma pessoa assim, que dizia que a mediunidade dela só permitia que ela recebesse espíritos superiores, que pela mediunidade que ela possuía, ela realmente não dava passagem para espíritos inferiores. E então essa pessoa começou a ter atitudes assim muito messiânicas demais para o nosso gosto. E em determinada ocasião, fizemos uma contestação, umas coisas que o espírito dissera, e ela, com a maior sem cerimônia, disse: mas você tem a petulância de contestar o que diz o meu guia espiritual? Pois você saiba que o meu guia espiritual é São Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e deitou uma falação nos reduzindo à expressão mais simples. Então ficou explicitada a situação de presa dos espíritos fascinadores que aquela moça estava, e daí para frente ela foi objeto de um atendimento especial na reunião de desobsessão da casa. Então, para ser um médium completo, o médium tem que ser capaz de servir de intermediário para todos os tipos de espírito, desde um espírito superior que vem dar uma mensagem muito bonita de esclarecimento, de consolação, de orientação, até aquele espírito que, coitado, não sabe nem que está desencarnado, continua ainda preso às coisas do mundo. Enfim, para que a mediunidade chegue a esse ponto, Kardec enfatiza: ela tem que ser desenvolvida, educada, com paciência, vontade e exercício. O Sr. D foi uma exceção, porque levou poucos dias. É porque ele já estava nesse nível, apenas não sabia. Não sabia que não estava? Não sabia que estava, evidentemente. Como ficou longe, vamos repetir a pergunta feita pelo Sr. D ao Espírito São Luís e ler novamente o final.
poderia dissipar minhas dúvidas, minha inquietação relativamente à minha faculdade mediúnica, escrevendo por meu intermédio a dissertação que prometeste à sociedade para terça-feira, 1º de junho? Sim, falo-ei para tranquilizar-te. Foi a resposta de São Luís. Então, atendendo ao senhor D, São Luís ditou a bela mensagem sobre a inveja, da qual destacaremos um trecho. Vamos ler esse trecho que destacamos dessa mensagem de São Luís sobre a inveja. Fazei a vossa felicidade, o vosso verdadeiro tesouro na terra, das obras de caridade e de submissão, as únicas que vos dão entrada no seio de Deus. Estas obras do bem farão a vossa alegria e a vossa felicidade eterna. A inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos esses males, que serão um a um à medida que os homens de boa vontade vos seguirem, se multiplicarem. Infelizmente, a mensagem é de julho de 1858 e vale integralmente esse final. Ainda a inveja é uma das misérias deste mundo. A inveja realmente é uma coisa extremamente destrutiva. A criatura invejosa não tem sossego, não tem paz. Vive atormentada pelo sucesso alheio. É uma criatura digna de pena, porque se martiriza, sofre desnecessariamente, só porque tem inveja. Não há necessidade de comentarmos mais esse trecho lido, mas devemos ressaltar que o conteúdo e a forma da mensagem certamente dissiparam as dúvidas do senhor D a respeito de sua faculdade mediúnica. Ele se deu por satisfeito e por isso é que pouco tempo depois dele já Kardec pôde dizer que era um dos mais completos médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós fazemos votos de que o estudo de hoje tenha servido de estímulo para toda e qualquer pessoa que procura colocar a sua mediunidade a serviço do bem, sendo espírita ou não sendo espírita. Que essa criatura possa estar sentindo sempre a presença amorosa do seu guia espiritual, dos seus espíritos afins, que ela possa ser sempre segura, firme, persistente no seu trabalho mediúnico voltado para o bem. Não esmoreça diante dos obstáculos que de vez em quando acontecem no exercício da mediunidade. Que esteja sempre com amor no coração, com o desejo de servir, com a preocupação de ser solidária com as criaturas que precisam da intermediação com o mundo dos espíritos para consolarem-se, para terem suas lágrimas minoradas. Enfim, que todos aqueles que têm a faculdade mediúnica possam estar sempre colocando-a a serviço da pátria espiritual superior. E que também cada vez mais estudem a doutrina espírita. Não há nenhuma incompatibilidade em conhecer a doutrina espírita e exercer a mediunidade. O conhecimento da doutrina enternece a pessoa, desperta para os verdadeiros valores espirituais da vida, faz com que ela cada vez mais tenha aquele desejo de domar as suas inclinações mais, faz com que ela cada vez mais esteja disposta a amar e servir, para cada vez mais se esforce para ter o coração puro, ser sincera, desejosa de realmente fazer o bem. E tudo isso facilita enormemente o exercício da mediunidade e dá cada vez mais segurança ao médium para não se tornar alvo dos maus espíritos.
Enfim, queridos companheiros, vamos continuar no nosso estudo na próxima semana e nós desejamos a todos muita saúde, muita paz e muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.